Pensemos sobre o eu primeiramente. O que é o eu? O que é? Onde está? Né? Quem é o eu? Primeiramente, o eu não é essa parede aqui atrás, por exemplo, não é o meu celular. O eu não é o meu corpo. O corpo funciona de uma forma perfeita, ele está numa biologia já criada por Deus de forma perfeita e ele funciona perfeitamente desde o nascimento. Agora, esse corpo um dia vai entrar em decomposição embaixo da terra. Então, o eu não é o corpo. O eu é a mente. Então, a mente é apenas o nosso senso racional, né? E com base nas coisas que a gente lembra da vida durante ela, esse senso racional tem opiniões, tem um senso de certo e errado, tem um senso de botar as coisas numa medida, de calcular as coisas, mas ainda não é o eu, né? O eu é uma substância acima e tudo aquilo que a gente vive e passa aqui na vida agrega profundamente para o interior do ser humano, para algo que está muito acima desse eu terreno. Então temos um eu verdadeiro e temos um eu que tem esse senso racional, lógico. Esse eu aqui embaixo é onde o ser humano se encontra atualmente, né? Esse eu, ele basicamente está preso em duas principais vaidades. Isso falando de pessoas boas, né? As pessoas boas entram nessa degradação de si mesmas através de duas vaidades. A primeira delas é a aparência e a segunda delas é o próprio dinheiro. A aparência, eu quero dizer no sentido de botar as coisas numa régua. As pessoas botam tudo numa régua. Uma quer ser mais feliz do que a outra. Uma quer ser mais milionária do que a outra. Uma quer ser mais bilionária do que a outra. Uma quer ser mais pecadora do que a outra. Tem pessoas que competem para ver quem é mais pecador, para se fazer de mais coitadinho perante Deus. Que colocam até essa situação numa régua, né? Uma querendo se comparar à outra. Essa é só uma forma de aparência, né? Mas tem inúmeras outras, né? O ser humano se colocar numa régua é apenas uma das aparências das inúmeras máscaras que o ser humano vai se colocando, vai colocando em si, e rotulando a si, e rotulando aos outros, e caindo em inúmeras decadências no sentido das aparências. E a outra vaidade do ser humano atualmente é o dinheiro. O dinheiro atuando da forma errada na vida, né? E aí as pessoas passam por cima uma das outras por causa do dinheiro. As pessoas prestam maus serviços por causa do dinheiro. As pessoas, joga sua vida completamente fora, deixa de atuar nos seus princípios verdadeiros que ela deveria atuar. Joga seu nome no lixo. As pessoas fazem inúmeras coisas erradas e estão numa busca incansável, né? É uma corrida dos ratos por causa do dinheiro. O dinheiro de forma errada é um dos principais vilões para o mundo hoje em dia, né? Então, eu trago essas duas, mas há inúmeras vaidades, né, da nossa espécie atualmente. Bom, o ponto é que com as vaidades de hoje em dia, o ser humano não tem mais nem o senso crítico do eu aqui debaixo. As pessoas não têm mais o senso lógico para a própria vida, para analisar as coisas simples, cotidianas, né? As pessoas querem uma resposta prontinha sobre dinheiro, como conseguir dinheiro. Uma resposta prontinha sobre como ter um bom relacionamento. Uma resposta prontinha sobre qual carreira profissional seguir. E claro, a gente deve ouvir conselhos dos outros, mas as pessoas querem simplesmente a fórmula mágica para a vida. As pessoas não querem mais passar pela própria vida, degustar a própria vida, sentir a própria vida da sua forma e se compreender no mundo, compreender quem é o eu, o que o eu aqui embaixo está para fazer, no que ele deve atuar, né? Então, se as pessoas não têm mais nem esse senso aqui embaixo, quem dirá o senso espiritual, o eu verdadeiro?
Porque o eu verdadeiro, ele é apontado para o ser humano já tem esse caminho todo desenhado desde Cristo. O ser humano já tem claramente o que é para fazer, qual que é a direção, qual que é o caminho, qual que é a verdade. Agora, o ser humano não vai por esse caminho verdadeiro, porque para ir nesse caminho, ele tem que abandonar todo o resto, ele tem que esquecer esse eu que quer aparentar, ele tem que esquecer essas vaidades aqui de baixo. Essas vaidades enganam o ser humano, porque o ser humano acha que é alguma coisa, mas não é. Então, ele acha que é, ele acredita que é e ele quer continuar acreditando que é aquilo que não é, né? Porque numa visão clara de vida verdadeira, o ser humano ia desconstruir tudo aquilo que ele constrói, né? Ele ia desconstruir tudo aquilo que ele constrói durante sua vida, que é falso. Ele teria que jogar tudo isso no lixo, porque é pura vaidade o nosso mundo, é pura ilusão. Então, a reflexão é essa das pessoas hoje em dia, né? Essas pessoas não têm nem mais o senso lógico, o senso crítico da mente, quem dirá o abandono da vida falsa, da vida ilusória para a vida verdadeira. Se a gente já tem o caminho pronto, desenhado, é só seguir. E claro que é difícil de certa forma, né? Porque ele é tão simples, ele é tão verdadeiro, ele é tão fácil, ele é tão simples que acaba sendo difícil para o ser humano, né? Porque ele exige, né? A vida exige coisas de nós, uma fidelidade. O ego, ele quer ser grande, ele quer colocar o ser humano como sendo grande, e por isso as pessoas, uma quer ser mais musculosa do que a outra, uma quer ser mais bilionária do que a outra, e nada contra essas pessoas, né? Quem quiser faz o que quiser com seu corpo e com sua vida, mas o problema é que a grande massa, ela vai e aplaude e olha para essas ilusões, para essas pessoas grandes, né? Como se fossem os deuses da atualidade, e aí que o ser humano se perde, né? O fato é que o ego, ele sempre quer ser grande, ele quer se fazer de grande. Numa perspectiva verdadeira, o ser humano é igual. O ser humano é ser humano, humano, né? A palavra humano tem um significado transcendental. Para finalizar, preciso expor que o caminho verdadeiro, ele corta na raiz, né? Ele pode parecer ser o mais difícil porque ele exige mudanças de nós, mas ele corta na raiz tudo aquilo que é ilusão. Então, por isso, não faz sentido não seguir o caminho espiritual. Não faz mais sentido a vida e o mundo que a gente vive hoje. Cada vez que eu olho para algumas coisas, eu percebo mais ainda que não faz nenhum sentido as coisas. Agradeço de coração que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá. Valeu!